Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, desastres ambientais no Brasil. E para falar sobre o assunto, nossa entrevista será com Marco Moraes, geólogo, escritor e divulgador científico. Marco, seja muito bem-vindo ao Fique por Dentro. Obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer recebê-lo. Marco, quais são as principais causas do aquecimento global? Eu lancei um livro esse ano, né, intitulado Planeta Hostil, e eu descrevo, entre outras coisas, né, na verdade o livro traz uma visão abrangente da degradação ambiental do planeta, que é muito grave, muito séria, muito ampla. E o aquecimento global é, sem dúvida, uma das degradações, uma das transformações do planeta que estão sendo causadas pelas atividades humanas, mais sérias e mais preocupantes. O aquecimento global é basicamente causado pela emissão de gases de efeito estufa, que resultam no aquecimento da atmosfera e das águas dos oceanos, modificando o clima e já causando pelo menos parte dos desastres ambientais que a gente já está vendo acontecerem, né? Esses gases, como CO2, metano, eles são emitidos por diversas atividades humanas. A queima de combustíveis fósseis para energia ou para transporte é uma das principais. Mas há outras coisas, inclusive a criação de gado. O gado emite metano, que é um poderoso gás de efeito estufa. Fabricação de concreto e aço também resultam na emissão de CO2. Então, essa quantidade toda de emissões de gases de efeito estufa é a causa primordial do aquecimento global cujas consequências a gente já está vendo acontecerem, né? É verdade. Você falou que existem outros motivos também. Você citou esse agora do CO2, né? Da emissão do CO2 através do concreto. Uhum. Quais são os outros motivos? O que nós estamos fazendo também para cooperar aí com esse aquecimento global, né? Basicamente, o que eu falei, a emissão de gases. Quando a gente pensa em emissão de gases de efeito estufa, a gente, principalmente aqui no Brasil, pensa muito em transporte, né? Diesel, gasolina, queima de combustíveis na área de transportes. Mas no mundo se usa muito combustível fóssil para gerar energia elétrica, coisa que a gente não faz em muita quantidade aqui no Brasil. Inclusive carvão, né, um combustível fóssil que foi o iniciador da chamada era ou Revolução Industrial, ainda é muito usado para gerar energia elétrica. E a gente também não pensa na fabricação de concreto e aço como grandes geradores de CO2, e muito menos a digestão pelo gado, né, como gerador de metano. Mas todos esses processos são importantes e estão causando a acumulação desses gases na atmosfera e, consequentemente, o aquecimento global, cujas consequências, a mais visível, é a mudança climática. Mas existem outras consequências nos ecossistemas marinhos e terrestres, etc. Bom, só mais um ponto. Desmatamento, queimadas, obviamente são emissoras de CO2. É aí que o Brasil, que por um lado tem uma matriz de geração de energia elétrica mais limpa, torna-se um responsável importante pela emissão de CO2 por conta do desmatamento e das queimadas que a gente continua produzindo em grande quantidade, né? Certo. Marco, e como as mudanças climáticas estão afetando diretamente o Brasil? Bom, a gente acabou de ver, eu sou gaúcho, né? Eu moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro, saí do Rio Grande do Sul há bastante tempo, mas tenho família no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre e em São Leopoldo, naquela área que foi afetada agora. Então nós acabamos de ver um dos resultados, né? O Rio Grande do Sul, pela posição na latitude em que se encontra, está sendo particularmente afetado pelas mudanças climáticas. Eles saíram de um
anos de seca, que prejudicaram muito a agricultura, abastecimento de água, e a partir de 2023, e foi quando o chamado fenômeno El Niño entrou em atividade, começaram a sofrer com chuvas intensas, culminando com essas de agora de maio, que foram as mais catastróficas da história do Estado, né? No resto do Brasil, a gente também está vendo as consequências, né? Chuvas intensas, secas, a Amazônia teve uma seca nunca vista, né, no ano passado, chuvas intensas, fora de época, ondas de calor, o calor é uma preocupação, deve ser uma preocupação grande no Brasil, porque nós somos um país quente, mas, né, os seres humanos têm um limite de tolerância para o calor. Desertificação, nós estamos vendo uma ampliação da área de deserto, principalmente no Nordeste, da área deserta, árida, não semiárida, árida. Então essas coisas todas são muito preocupantes, estão alterando o regime, tornando mais severos os episódios climáticos que a gente né, normalmente tem no país. É verdade. E antes de começar a entrevista, nós falamos aqui no destaque do programa que cientistas alertam que estamos à beira de atingir 5 pontos de inflexão irreversíveis e esses eventos desencadeariam, né, catástrofes ambientais sem precedentes. Então eu queria que você explicasse para a gente o que seriam esses pontos de inflexão e essas catástrofes, né, que seriam sem precedentes. Seriam muito pior do que a gente já está vendo hoje? A tendência são as coisas piorarem, né? Porque nós continuamos emitindo gases de efeito estufa, continuamos desmatando, continuamos destruindo ecossistemas marinhos, litorâneos, terrestres, nós continuamos fazendo tudo que tem causado esses problemas que a gente já está vendo. O aquecimento está em 1,5 graus e a gente já está vendo essas mudanças todas, né? Se chegar a 3, 4 graus vai ser realmente um cenário muito assustador, muito preocupante e pode ameaçar inclusive a existência humana, pelo menos em grandes áreas do planeta. Lembrando outra coisa, o aquecimento global está causando o derretimento das calotas polares, o que significa que os mares, né, a linha de costa pode avançar e destruir no mundo inteiro cidades, instalações litorâneas e num prejuízo e uma ameaça às vidas inimaginável, né? O ponto de inflexão é um ponto em que é o chamado ponto de não retorno, né? Então, por exemplo, degelo. A Groenlândia, que tem uma capa de gelo significativa, teria, segundo os cientistas, atingido um ponto de não retorno, ou seja, quando o derretimento de gelo no verão é maior do que o acúmulo de gelo no inverno. A Amazônia é outra coisa que preocupa, o desmatamento, a selva amazônica, a floresta amazônica, depende do reciclo da água pela floresta, né? A água entra ali na região da costa, do Pará, por ali, vinda do oceano, trazida por ventos chamados ventos elíseos, e ela vai sendo reciclada pelas árvores, né? E há uma corrente de vento que vai até os Andes, retorna e volta com chuva para o centro-oeste e para o sudeste. Chuva essa que é fundamental para a agricultura e para o abastecimento das cidades. Há um ponto na Amazônia, e aí há uma discussão sobre se ela já atingiu esse ponto ou não, me parece que ainda não, em que o esparçamento da floresta, ou seja, a destruição da floresta vai fazer com que essa reciclagem da água não seja mais possível. E aí a floresta vai desaparecer. A Amazônia se transforma numa savana, causando não apenas formando, né, tornando o clima mais seco, não apenas na região amazônica, mas em toda a região central do país, o que é outra coisa muito preocupante. Então esses são os pontos que os cientistas estão estudando. Há muita incerteza sobre quando você atinge ou não um ponto desse, mas são o que está sendo estudado e há indicações de que em algumas situações esses pontos estão sendo atingidos.
Marco, nós estamos com a participação aqui da Marília Lira de Manaus. Ela está com a seguinte questão: por que esse volume tão grande de chuva no Rio Grande do Sul? Quais são os fatores para este fenômeno? Os fatores específicos é o fato de que essa onda de calor que a gente teve aqui, ao mesmo tempo que eles estavam sofrendo com as chuvas lá, criou uma região de alta pressão. Na verdade, a região de alta pressão aqui fez o calor ser tão intenso. Então isso segurou as frentes frias no sul, fazendo com que as chuvas ficassem, a frente fria ficasse parada lá, precipitando a umidade, ou seja, chuvas sobre aquela região. Além disso, o mesmo bloqueio atmosférico desviou a umidade da Amazônia, a qual eu acabei de me referir, diretamente para lá. Então, houve duas massas muito úmidas que se encontraram ali sobre a região sul. Depois, a chamada segunda cheia já foi causada por um ciclone extratropical, que é um fenômeno que é comum, normalmente associado às frentes frias, mas que tipicamente ficava em mar alto, mar aberto, mais longe da costa. E agora a gente está vendo que eles estão aparecendo frequentemente junto da costa, se desenvolvendo junto da costa, afetando muito mais o regime de chuvas e ventos que a gente tem ali no sul. Esse foi o fator específico. Agora, as mudanças climáticas, na medida em que aumenta a quantidade de umidade na atmosfera, a atmosfera aumenta a capacidade de conter umidade em 7% para cada grau de aquecimento, e os contrastes de temperatura causados pelo aquecimento tornam os eventos mais extremos. Então temos uma causa específica, uma combinação de fatores que aconteceu, tornado mais extremos pelo aquecimento global. E tudo isso que aconteceu no Sul, ele pode acontecer novamente? E o que nós podemos fazer, os governantes devem fazer para que isso não aconteça novamente? Que eu acredito que para quem mora lá, você disse que tem parentes lá, deve ser uma situação muito difícil, porque ao mesmo tempo que as pessoas querem voltar para casa, mas existe o medo de acontecer novamente, O que a gente pode dizer é que vai acontecer novamente, não tem como a gente evitar que isso aconteça novamente. Nós vamos entrar agora num ciclo El Niña, que costuma trazer, isso tudo atualmente está muito incerto, mas a princípio esse ciclo traz uma condição de clima mais seco, durante algum tempo, alguns anos talvez, o que daria para uma oportunidade para recuperação. Agora, não só o Rio Grande do Sul, mas outras áreas do Brasil têm que se preparar para esses eventos extremos que vão voltar. Então, o que a gente tem que fazer é entender o que pode acontecer, retirar as pessoas das áreas de riscos, fazer com que a água seja ou absorvida ou desviada, canalizada, de modo a não gerar catástrofes, inundações tão extremas, proteger, no caso lá do Rio Grande do Sul, recuperar aquele sistema de diques de proteção de Porto Alegre que foi sucateado, como a gente viu, e assim, na área da Serra, por exemplo, vai ter que tirar, e ali o Rio Grande do Sul é só uma referência, isso serve para o Brasil inteiro, retirar as pessoas das áreas que serão invadidas pelos rios. Isso, aqui onde eu moro, em Petrópolis, a gente teve a tragédia de 2022, e a gente vê que muita gente ainda mora em áreas que vão estar sujeitas a inundações catastróficas quando o próximo evento acontecer. E no nosso caso, o Laninha traz chuvas aqui para o Sudeste. Então o Sudeste, Centro-Oeste, o Sudeste tem que se preparar para chuvas mais intensas no próximo verão. Então não tem jeito, a gente tem que se adaptar a um planeta hostil, como eu falei no livro, a um planeta transformado. E ao mesmo tempo, claro, a gente tem que agir para a redução de gases de efeito estufa, para a preservação dos ecossistemas, há muita coisa para fazer, mas, assim, em termos de dizer que os eventos, que é algo que a gente possa fazer para os eventos não mais acontecerem,
isso não vai ser possível no curto prazo. Agora, Marco, esses fenômenos, tem como prevê-los? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, existe alguma organização que podia ter previsto isso e alertado toda a população para que não chegassem aos números que chegaram? E os próximos eventos, eles podem ser identificados para alertar a população? Sim, olha, o tempo em si, né, a quantidade de precipitação, onde vai cair mais chuva, essas coisas são difíceis de prever, porque o tempo é uma coisa muito dinâmica, né, muito variada. A gente sabe, né, previsão do tempo, 2, 3 dias muda, né? Mas é possível fazer, por exemplo, que eu acabei de falar, a tendência para os próximos anos, ou pelo menos para um horizonte de um ano, é de que o frio, o sul vai ficar mais seco e o sudeste mais chuvoso. Então, está aí um alerta. O sudeste, inclusive aqui onde eu moro, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem que se preparar para chuvas mais intensas. Então, assim, a previsão de tendências de cenários pode ser feita e pode ajudar bastante as pessoas e os governos se prepararem. A outra coisa que tem que ser feita para evitar o que aconteceu é você respeitar a natureza dentro de novos padrões, inclusive, né? Então, o Rio Grande do Sul tinha muitas áreas ali em que era previsível que uma inundação mais extrema ia causar problemas, né? A cidade de Eldorado do Sul, por exemplo, que fica ali, né, do outro lado do rio, o Lago Guaíba, né? É uma cidade que foi construída numa zona de proteção ambiental, numa zona baixa, numa várzea, onde era previsível que se houvesse uma inundação, a cidade ia ficar alagada, como ficou inteiramente alagada. Então a gente tem que combinar, né, esse entendimento de cenários mais gerais que podem ser previstos com respeito à dinâmica da natureza e uma nova dinâmica, né, muito mais intensa do que a gente viu até agora. E o Alexandre Lourenço, lá de Paraúna, Goiás, ele quer saber o seguinte, né? Uma notícia que está rolando na internet, né? Ele quer saber se é fake news ou se é verdadeira, sobre o fenômeno afélio que está circulando na internet sobre o afastamento do Sol para a Terra. Ele falou que se isso realmente é verdade, se vai acontecer ou é fake news. Não. Esses processos astronômicos são muito lentos, né? Então existem alguns ciclos, mas eles não vão causar grandes alterações aqui no clima da Terra, né? Eu também, esses dias, me perguntaram sobre a inclinação do eixo, né? Que um terremoto teria causado uma pequena mudança na inclinação do eixo na Terra, e também são coisas que são irrelevantes para a nossa questão aqui. Há um ciclo associado à variação da intensidade solar que vai acontecer, por exemplo, em 2030 vai haver nos anos 2030, né, uma certa redução da intensidade da radiação solar, mas isso perto do efeito dos gases do efeito dos gases de efeito estufa não é significativo. Então a nossa preocupação é com a Terra e com o que a gente está fazendo com ela. Marco, qual é o papel das energias renováveis na mitigação das mudanças climáticas? É muito grande. A gente deveria abandonar o uso de combustíveis fósseis e utilizar energias renováveis. A gente teve avanços bem significativos aqui no Brasil em termos de geração de energia solar, energia eólica. Nós já usamos muita energia hidrelétrica, então o ideal realmente seria substituir o uso de combustíveis fósseis, usar a eletricidade gerada por fontes renováveis que já provaram, né, serem viáveis. O que a gente tem observado é que esse progresso, apesar de significativo, de ter provado que
que o uso de energias renováveis é viável, o avanço está lento. Elas até agora só conseguiram reduzir o aumento do uso de combustíveis fósseis. Nós não conseguimos reduzir o uso de combustíveis fósseis. Nós só conseguimos reduzir, né, o aumento, a taxa de aumento do uso de combustíveis fósseis. Então, nós estamos muito lentos e realmente deveríamos ser muito mais agressivos no uso das energias renováveis. E diante de tudo isso que você está falando aqui com a gente, né, nós sabemos que tem muitas pessoas que estão querendo mudar de cidades, mudar de estados, mudar de casa, enfim. Você acredita que é recomendável para essas pessoas fazerem uma análise da região, se já aconteceu alguma vez, risco de enchentes, deslizamento? É importante para a pessoa que vai adquirir um imóvel, que vai mudar de cidade, hoje fazer essa pesquisa pensando em tudo isso que você falou para a gente? Sim, sim, é importante. A gente tem que abandonar o máximo possível as áreas de risco. Então, isso é muito difícil, né? Que, por exemplo, a proximidade dos rios é muito mais prático para a indústria, para as pessoas, né? Que a água seja captada a curta distância e assim por diante. A ocupação de encostas, porque as pessoas, né, ficam morando perto do trabalho, facilita o deslocamento, etc. Mas o fato é que a gente tem que levar em consideração todas essas possibilidades. E a recomendação é que você não more, não tenha seu negócio numa área de risco. Lembrando que não é só olhar para o passado próximo, porque o que vem aí pela frente vai ser pior do que a gente registrou nos últimos 100, 200 anos. Então, os geólogos podem examinar, fazer um mapeamento. A gente devia mapear o Brasil, o mundo inteiro, definindo as áreas de risco, né? E esse mapeamento pode ser feito tendo por base uma história geológica mais antiga, para garantir que a gente não vai estar ocupando áreas de risco. A gente realmente tem que levar isso muito a sério, fazer isso, e eu diria que dificilmente a pessoa vai precisar mudar de cidade, né? Porque normalmente as cidades brasileiras têm topografia irregular, condições geográficas variadas, mas certas áreas certamente deverão ser abandonadas, transformadas em parques, transformadas em áreas públicas que possam ser usadas de outra maneira e que não como moradia ou negócio que seja fundamental para a sobrevivência das pessoas, né? Marcos, nós ficaríamos aqui horas falando sobre esse assunto, muito importante, muito necessário falar sobre tudo isso, mas vamos abrir espaço para você divulgar suas redes de contato, onde as pessoas podem buscar mais informações, e principalmente informações verdadeiras. Bom, então, o meu livro que eu mencionei, né, O Planeta Hostil, ele traz uma visão abrangente, né, mas tentei dar uma visão mais completa possível e ao mesmo tempo acessível, né, para o grande público, dos problemas de degradação ambiental do planeta, que são muito sérios, e a gente tem que conhecê-los para tomar as decisões corretas, para agir como cidadãos, né? Esse é um ano de eleições, então a gente tem que agir como pessoas, como cidadãos, para proteger a nós e a nossa sociedade, o nosso país, as pessoas menos favorecidas, desses muitos problemas de degradação ambiental que nós estamos causando. Então, o Planeta Hostil é um livro que está nas principais livrarias, pode ser adquirido no site da editora Matrix, né, de São Paulo, que lançou o livro, e também na Amazon, né? Então, desde que ele foi lançado em fevereiro, várias coisas que eu falo ali já aconteceram e enfim, né, não é uma coisa que a gente goste de ver, mas infelizmente é a realidade que a gente tem que enfrentar. Eu tenho um Instagram também, Marco Moraes Ciência, tudo junto. E ali eu divulgo vídeo, falo sobre as colunas também que eu escrevo toda semana,
e procuro levar informações confiáveis para as pessoas. E o tema de hoje foi Desastres Ambientais no Brasil. A entrevista foi com Marco Moraes, geólogo, escritor e divulgador científico. Marco, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique por Dentro. De nada, um prazer, é um grande prazer, fico à disposição de vocês. Um abraço, até mais. Abraço. Eu fico por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista aqui, por sinal, Luana. Foi ótima!